Olha, não tem como você compreender a história de Curitiba, a formação urbana da cidade, como nós chegamos até aqui, sem mencionar a importantíssima Praça Eufrásio Correia, aquela que tem em frente ao Shopping Estação, que por muito tempo foi chamado de Largo da Estação, né? Aquele lugar, o desenvolvimento daquela região e da própria Curitiba, especialmente no final do século XIX e início do XX, nos traz uma amplitude imensa do entendimento, né, do que a nossa Curitiba se tornou. E até hoje, né, muito desse período está presente no meio de nós. Portanto, eu, professor Rogério Belpino, mais uma vez quero tratar com vocês aqui na nossa série Praças da Curitiba Histórica, onde eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a nossa importantíssima Praça General Osório, né? Depois no final do vídeo tem ali o link para você assistir, ou se quiser vai estar aqui na descrição também. E agora, né, continuando essa série para a gente entender a nossa Curitiba sob a perspectiva da formação dos lugares que hoje nós chamamos de praças, digo assim porque nem sempre foram isso, né? Nós falamos da nossa famosa Praça Eufrásio Correia, onde temos ali toda uma movimentação bastante intensa desde a época em que a estação ferroviária foi construída exatamente naquele lugar. Vamos compreender um pouquinho disso tudo, as belezas dessa praça e, claro, trazendo fotos antigas, imagens históricas de acervos diversos, que é o que eu sempre gosto de mostrar aqui para vocês. E eu não posso deixar de mencionar, como eu fiz no primeiro vídeo também, essa obra aqui, Praças de Curitiba, Espaços Verdes na Paisagem Urbana, que é um boletim da Casa Romário Martins, no qual me serve imensamente para referência e a bibliografia, para que vocês possam também pesquisar, se assim encontrar um exemplar desse, além, lógico, de tantas outras fontes que eu tenho em pesquisa ao longo desses anos todos. Mas, sem enrolação, vamos começar a falar da nossa Praça Eufrásio Correia, né? E olha só que interessante, já começamos com uma baita de uma imagem, lá de antes ainda do ano de 1885, né? Onde nós temos, analisem aqui comigo, essa edificação que mostra aqui na nossa imagem, né? Nós temos aí essa edificação trazendo para a gente aspectos da primeira construção da estação ferroviária, que foi edificada ali, lógico, em virtude da construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, que se finalizou exatamente no ano de 1885. Eu já tratei em outros vídeos aqui disso, quando começou-se a construção da estrada de ferro lá em 1880, o imperador Dom Pedro II veio a Curitiba e a província do Paraná, passando, lógico, por Paranaguá, e lá fazendo a cerimônia de inauguração da construção da estrada de ferro. E ela foi finalizada nesse ano de 1885, tendo em Curitiba, evidentemente, uma estação ferroviária que ficou exatamente nesse lugar que era o conhecido Campo do Schmidlin. Era essa região onde hoje está a Praça Eufrásio Correia e arredores também, o Campo do Schmidlin. Tudo ali pensado estrategicamente pela questão tanto do terreno mais plano, com melhores condições de construção dessa estação ferroviária, ou seja, tudo foi projetado devidamente, e também com a intenção daquela região que, como a gente vê nessa imagem aqui, a
a estação ainda não tinha sido inaugurada, tá? Ela já havia sido construída, mas a estrada de ferro estava prestes a ser inaugurada. E a intenção era que essa região de Curitiba tivesse um desenvolvimento exponencial por causa dessa movimentação da estação, né? Isso é comum acontecer na história da ferrovia no mundo, né? As estações chegam em determinado ponto, trazendo ali esse meio de transporte, que é o trem, e claro, além de cargas, pessoas, viajantes, começam a chegar ou sair dali também. E se tem gente circulando, né, passando pelo lugar, claro, há necessidades de desenvolvimento estrutural, seja hotéis, comércio, todo tipo de serviço específico para atender essa demanda de pessoal que passa por essa região. Pois foi nesse contexto que a Praça Eufrásio Correia surgiu no campo do Schmidlin, né? Essa imagem, olha que interessante, ela foi tirada, tem até um cercado aqui, né, no primeiro plano da fotografia. Essa foto foi feita mais ou menos ali onde nós temos hoje a região da Avenida Marechal Deodoro, né, com vista para a estação ferroviária, hoje o Shopping Estação, e o bairro Rebouças, né? A gente tem uma meia dúzia de casinhas só aqui. A Rua Barão do Rio Branco, que nós temos hoje aqui, né, ela nem existia ainda, né? Aliás, eu vou falar dela aqui também para tratar sobre a praça. É indissociável falar da praça e não mencionar, ao menos, a Rua Barão do Rio Branco. Vamos para o próximo imagem aqui, para a próxima imagem, onde eu trago para vocês essa fotografia do personagem que dá nome à praça, né? Manuel Eufrásio Correia, Parnanguara, nascido em Paranaguá em agosto de 1839 e que morreu em Recife, Pernambuco, em 1888. Isso porque ele se destacou imensamente como presidente da província de Pernambuco lá no final do século XIX. E olha o nome, né? Manuel Eufrásio Correia. A gente se lembra do Barão do Cerro Azul e o Ildefonso Pereira Correia. Portanto, a família Correia é importantíssima na história paranaense, advinda ali de Paranaguá. E o Manuel Eufrásio Correia também era um parente do nosso Barão do Cerro Azul, né? E além de exercer cargos públicos aqui no Paraná, muitos aí também na própria Paranaguá, ele, como eu já disse, se destacou como presidente da província lá de Pernambuco, né? Quando ele morre, em 1888, o campo do Schmidlin, que já se chamava Largo da Estação, né? Era esse o nome, porque a estação ferroviária foi inaugurada em 1885, ficou com esse nome até 1888. Ou seja, só 3 anos, conhecido mais especificamente como Largo da Estação. Aí morre esse personagem, claro, pretende-se homenageá-lo com o nome de um lugar importantíssimo aqui em Curitiba, né? Mas, é claro, Largo da Estação também ficou ainda sendo um apelido, né? Mesmo que não o nome oficial da localidade, mas um apelido ali para a região, né? Assim como nós temos, por exemplo, o Largo da Ordem, que é um apelido, né? Não é o nome oficial daquela praça em frente à Igreja da Ordem, né? Quem é curitibano conhece bem o lugar, e que tem o nome oficial de Largo Coronel Enéas, hein? Olha aí, né? Logo eu posso fazer um vídeo mais específico falando sobre isso também. Então nós temos esse caso acontecendo também na Praça Eufrásio Correia. Eufrásio hoje a gente escreve aí oficialmente com um F, né? Era o nome dele, pelo menos consta em muitos documentos, Eufrásio com PH, como era a grafia da época. Bom, como eu falei um pouco mais cedo aqui para vocês, a gente fala da praça e fala também, em alguns aspectos, da Rua Barão do Rio Branco. Eu quero fazer um vídeo específico para tratar da Rua Barão do Rio Branco, porque ela foi uma das ruas mais importantes que tivemos
no final do século XIX e início do XX em Curitiba. Tanto que ela se tornou uma rua gloriosíssima, né? Uma rua charmosa e com edificações muito suntuosas, vindo até se chamar Rua do Poder, né? Ou pelo menos também como apelido, não como nome oficial. Seu nome oficial, já diz aqui nessa imagem, que é do acervo do Paulo José da Costa, era a Rua da Liberdade. Rua da Liberdade, que antes era a travessa do Schmidlin, né? Ou melhor, o Schmidlin era outro alemão que dava o nome ao campo da Praça Eufrásio Correia, né? Aqui era a travessa Leitner, né? O Leitner era um outro alemão, um cervejeiro que teve uma cervejaria, consta-se aqui mais ou menos nesse cruzamento onde foi feita essa fotografia, que é a Rua 15 de Novembro atual, né? Na época Rua das Flores, com a Rua Barão do Rio Branco. Esse cruzamento aqui, né, foi feita essa imagem. E a travessa Leitner, né, ficou então, que ia mais ou menos até ali a Marechal Deodoro, né, ela foi aberta, foi toda projetada para ser o principal elo de ligação da estação ferroviária, os viajantes que ali desembarcavam e chegavam na Curitiba, já modernizada, já enriquecendo cada vez mais, especialmente por causa da erva mate, né? E a economia toda que circulava na cidade, em grandíssima parte por causa disso, né? O ouro verde, a erva mate. Então pensou-se numa rua que impressionasse qualquer viajante que chegasse à cidade, né? E dessa maneira ela foi toda urbanizada, tendo em conta esses aspectos, né? Então olha aqui essa imagem, tem lá ao fundo a estação ferroviária, né? Essa imagem é de 1901, né? Lá ao fundo a estação, né? Aqui um antigo hotel que existia, o Grande Hotel Moderno, né? Aqui hoje é um edifício que é na esquina da Rua 15, que funciona um departamento, um setor da prefeitura da Coab, né? O setor de habitação, né? Claro, não é no mesmo edifício, o Grande Hotel aqui foi demolido para a construção desse edifício, que aliás, nesse edifício funcionou uma das sedes do Clube Curitibano, mas isso eu trato num outro vídeo, né? Então nós temos essa rua e lá na região da Praça Eufrásio Correia, a rua tendo também edificações muito suntuosas, cada vez mais aparecendo ao longo das décadas, né? Olha aqui, essa imagem ali do final do século XIX, também do acervo do Paulo José da Costa, nos traz a região da Praça Eufrásio Correia, um aspecto bastante interessante. Deixa eu analisar aqui com vocês. Ó, aqui do lado esquerdo nós temos a estação ferroviária, né? O prédio histórico da estação ferroviária. Tem uma carroça aqui, olha só, né? Tudo aqui, essa construção, né, diz respeito ao complexo todo da estação ferroviária, né? Lembrando que ali atrás da estação era também ponto de manobra das composições de trem, oficinas, né? Então tinha uma estrutura bastante intensa, né? Eu vou fazer um vídeo aqui, vale a pena, em breve, para falar da estação ferroviária especificamente e da sua história, né? E nós temos aqui, olha, né, esse trilho que vem aqui, evidenciado na fotografia, que nos mostra o trilho onde circulavam os bondes em Curitiba a partir de 1887. Né? Aliás, foi aqui também, nessa região, que teve a garagem dos bondes. Tem uma foto mais à frente que mostra isso, né? Olha, a Praça Eufrásio Correia, olha que não era nada, né? Era um descampado, né, que aos poucos foi sendo urbanizado, foi sendo aplainado, inclusive também, segundo se consta em alguns documentos,
pela própria ferrovia, né, para um anivelamento e, claro, pensando-se nessa estrutura toda de melhoria da região, né? Vocês estão vendo aqui, ó, essa outra casa ao lado direito. Essa casa aqui existe ainda ali na Praça Eufrásio Correia, né? E olha, nessas mesmas características, muito bem conservada. Eu mostro ela nessa próxima imagem que nos traz tanto o aspecto da edificação hoje, aqui ao lado esquerdo, e ao lado direito, um cartão postal, né, que nos mostra a época em que o lugar ali foi o quartel do 39º Regimento de Infantaria, aqui em Curitiba. Essa construção é lá de 1880. Né? Portanto, ela já existia ali no campo do Schmidlin antes mesmo da construção da estação ferroviária. Olha só, né? E ela foi feita para ser residência da família do Amazonas Marcondes, o coronel Amazonas Marcondes. É uma história dele que envolve, inclusive, o início dos trabalhos da balsa, que nós temos hoje como referência histórica, que desenvolveu a região, por exemplo, ali de Porto Amazonas. Porto Amazonas, aliás, a cidade leva o nome do coronel Amazonas Marcondes, que morou aqui, né? O transporte da erva mate. Não vou entrar em detalhes a respeito dessa biografia, né, desse personagem importantíssimo para a nossa história paranaense, mas fica aí para um próximo vídeo. De qualquer maneira, foi aqui a sua residência, a residência da sua família por um período. Até que foi a sede da Companhia Francesa, que era concessionária da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, né? Auxiliou muito nas construções da Estrada de Ferro. Então, aqui foi a sede dessa companhia, né? Até pela proximidade com a estação ferroviária, né? E depois foi, como eu disse para vocês, já na época da Revolução Federalista, né? Envolve aí todo um complexo histórico que tem a morte do Barão do Cerro Azul, por exemplo, na Serra do Mar, nesse contexto, né? Aqui foi um regimento de infantaria exatamente naquele período. Há histórias que dizem, inclusive, que aqui foi lugar também para prisioneiros políticos, né, quando houve toda uma devassa aos curitibanos, né? O general Everton de Quadros investigou muitos curitibanos e prendeu muitos deles, que tinha toda essa desconfiança, essa acusação de traição, de conivência com os maragatos que haviam invadido a cidade naquele conturbado período. Então dizem que aqui foi também lugar de prisão de muitos desses curitibanos. Em 1911, esse lugar também foi sede da empresa do Emílio Romani. O Emílio Romani, outro personagem ilustríssimo aí da nossa cidade e da história do Paraná, e foi posteriormente o empresário do açúcar, sal, Diana, o café Diana, que tem aí até hoje, né, essa marca, né? Então foi o Emílio Romani aqui também proprietário dessa região. Vale outro vídeo para falar sobre o Romani, que teve uma edificação, uma propriedade também ali na região da Praça Tiradentes. Depois foi sede aqui da Companhia de Força e Luz do Paraná, né? Foi sede também da Sociedade Operária Beneficente 14 de Janeiro, né? Foi sede do Britânia Futebol Clube, né? Quem pesquisa a história do futebol em Curitiba e no Paraná vai se deparar com o Britânia Futebol Clube em muitos aspectos. E também foi aqui nesse lugar que funcionou a extinta Promopar, né, a Fundação de Promoção Social do Paraná. Hoje ali é propriedade da família Casilo, né?
um lugar muito bem conservado, belíssimo na nossa paisagem, a partir da Praça Eufrásio Correia. Olha, voltando aos aspectos da Rua Barão do Rio Branco, né? Ou chamada, no final do século XIX, a antiga Rua da Liberdade, nós temos aqui, de novo, nessa fotografia de meados dos anos 1890, a estação ferroviária, lá ao fundo. Temos aqui a garagem de bondes, ainda quando nós tínhamos os bondes puxados por mulas, né? 1887 até 1913, Curitiba, os bondes eram puxados por mulas, né? Aqui era a garagem, a oficina dos bondes, possivelmente também onde ficavam aí essas mulas, eram tratadas, eram cuidadas e tudo mais, né? E do outro lado, nós temos aqui o atual edifício Rio Branco, né, que era o Palácio do Congresso, né, onde os deputados provinciais ficavam, né, uma edificação do final do século XIX também. Vou tratar um pouco mais dela quando eu falar sobre a Rua Barão do Rio Branco, mas como eu disse, indissociável se mencionar a Praça Eufrásio Correia e não falar dessas estruturas todas que foram surgindo, aparecendo, sendo edificadas, né, ali ao redor da praça, né? Esse lugar hoje é a Câmara de Vereadores do município de Curitiba, né, que se conserva da mesma maneira, a não ser esse cercado, né, aqui é diferente, hoje não há essa estrutura cercando o prédio, né? E belíssimo, né? Um exemplar aí da nossa arquitetura curitibana, de projeto do Ernesto Guaita, né? É belíssimo, importantíssimo para a nossa história. Olha aqui, ó, eu quero trazer para vocês alguns aspectos arquiteturais da estação ferroviária, não entrando em detalhes, mas só para mostrar que foi também aspectos da paisagem de quem ali no largo da estação observava a estação ferroviária. Essa aqui foi a primeira estação, né? Primeira arquitetura da estação, ainda só com o andar térreo, relógio ali no topo, né? Uma fotografia do Marc Ferrer, um fotógrafo da época do Império. E nós vemos, né, essa primeira edificação, né? Depois nós tivemos, nessa próxima imagem, olha só, já algumas alterações nessa estação ferroviária, onde recebe-se um segundo pavimento, né? Relógio que se mantém ali também. E depois uma terceira modificação, né, que é essa da foto à direita aqui, a partir de 1913. Dizem que essa edificação até sofreu isso tudo por causa de uma explosão que ocorreu exatamente naquele ano de 1913, na região ali da estação ferroviária, né, que matou inclusive algumas pessoas. Foi uma coisa trágica, tem notícias da época relatando isso, e a estrutura da estação acabou sendo danificada em parte também, né? E aí já aproveitou-se a colocar nela um aspecto mais moderno, né? Uma edificação um tanto mais arrojada também para os padrões da época, né? Então é assim que a nossa estação está hoje, né? Quando a gente passa por ela, mais à frente tem imagem ali, a gente vai ver. Isso aqui é onde hoje está o Museu Ferroviário de Curitiba, né? A estrutura toda, e também atualmente a administração, no segundo pavimento aqui, a administração do próprio Shopping Estação. Vamos lá, uma imagem à frente, onde nós temos a Praça Eufrásio Correia, né? Agora ela aqui já com esse nome, né? Uma vez que nós estamos em março de 1898, já há 10 anos a praça tem o nome de Eufrásio Correia. Uma fotografia da coleção da família Groff, do acervo da Fundação Cultural de Curitiba, lá da Casa da Memória, onde nós vemos um evento cívico acontecendo, né? Tem aqui umas senhoras com faixas, cavalheiros também, também toda aqui
muita gente portando bandeiras, flâmulas, tem personagens, pelo que parece, mais ilustres aqui à frente. Eu confesso que desconheço, não consegui achar referências do que se tratava esse evento registrado aqui no ano de 1898. Aliás, se alguém souber, agradeço se contribuir aqui nos comentários, né? Mas, de qualquer maneira, nos mostra o evento acontecendo. E olha só, o fotógrafo fez essa imagem da sacada ali, né? Aqui, ó, da casa do Amazonas Marcondes, né? E que depois foi a sede da Companhia da Estrada de Ferro, da Companhia Francesa. Então, o fotógrafo se posicionou em algum lugar aqui dessa sacada, e fez a imagem da praça nesse sentido, né? Onde nós temos lá atrás, se há uma estação ferroviária, como eu já mencionava para vocês aqui, há toda uma necessidade estrutural, por exemplo, de hotéis para receber muitos viajantes. Então, toda a Rua Barão do Rio Branco, a atual Rua Barão do Rio Branco, começou a ter, né, uma proliferação de hotéis, muitos deles luxuosíssimos, né? Era o caso, por exemplo, olha aqui, ó, do Hotel Roma, que nós temos aqui, né? E ao lado, né, a primeira estrutura ainda do que depois vai se tornar o luxuoso Hotel Tassi, né, que foi construído aqui na esquina com a 7 de setembro. Então era assim, essas edificações que existem aqui hoje, a fachada delas atualmente são tombadas pelo patrimônio histórico estadual, né? Então elas têm esse tombamento específico, né? Apesar da pouca conservação ou quase nenhuma, né? Tem aqui o Hotel Roma e especialmente onde era o Hotel Tassi hoje, vocês vão ver aqui a imagem mais à frente, né? Daqui a pouquinho eu mostro, já estão ali sofrendo penosamente a ação do tempo, né? Precisando demais de uma restauração e de uso para aquela região. Então, olha aqui de novo, o Hotel Roma, né? Aqui o Hotel Tassi, olha só, né? Já modificado, né? Uma estrutura nova, como eu mostrei para vocês antes, ó, a comparação. A esquina ali com a 7 de setembro e a Barão do Rio Branco atualmente, né? Olha aqui, né? É isso aqui. Essa foto já em 1920, né? Em 1920, nós já pulamos aqui, nós já tivemos melhorias mais consideráveis na Praça Eufrásio Correia, feitas pelo prefeito Cândido de Abreu, o prefeito e engenheiro Cândido de Abreu, que, como eu disse para vocês lá na aula que eu falo sobre a Praça General Osório, esse prefeito, que também foi engenheiro, por exemplo, do Belvedere, lá na Praça João Cândido, né? Também ele foi engenheiro ali do Paço da Liberdade, né? Famosíssimo, né? Trouxe toda uma questão de melhoramentos. Havia um setor, né, da Prefeitura de Curitiba com esse nome, o setor de melhoramentos, né, que fez das praças da cidade, ou as principais, lugares mais suntuosos, com toda uma decoração, um paisagismo específico, com obras de arte como fontes, adornos de bronze, luminárias, lampadários. A Praça Eufrásio Correia, lógico, né, recebeu essas melhorias de maneira bastante efusiva naquele período, né? Então nós temos, olha aqui, já as árvores ainda pequenas, né, em relação ao tamanho que elas estão hoje, né? Mais ou menos a disposição do que nós temos na praça hoje continua a mesma. E aqui, nessa região, a fonte da Praça Eufrásio Correia. Daqui a pouco eu vou tratar dela aqui em mais detalhes, né? Olha aqui, essa daqui, né, é a fotografia atual do que foi naqueles períodos gloriosos, áureos, né, quando a estação de ferro funcionava ali ainda. Aqui o Hotel Roma
e o antigo Hotel Tassi, né, que hoje tem esses tapumes. Essa fotografia eu tirei agora há pouco, né? E nós vemos a paisagem local dessa maneira, né? Que pena, né? Isso aqui precisava muito ter uso. Sempre comento isso nas minhas aulas. Os lugares que não são restaurados, que não têm um uso adequado, lógico, vão ficando abandonados, e a região também vai ficando cada vez mais prejudicada em todos os aspectos urbanos possíveis que a gente poderia mencionar aqui. Olha de novo a estação ferroviária nessa fotografia lá do ano de 1909, né? A praça ainda não tinha recebido as melhorias do Cândido de Abreu, mas nós já recebíamos aqui em Curitiba a visita do presidente do Brasil, na época, Afonso Pena, mesmo que dá o nome ao aeroporto de São José dos Pinhais, né? O aeroporto de Curitiba, como queiram muitos, né? E onde nós vemos militares, que todo posicionados, e o bonde, olha só, né? Carruagens, toda uma movimentação para a recepção do presidente Afonso Pena. Então, vocês verem, né? A estação ferroviária era esse ponto onde personalidades ilustríssimas chegavam a Curitiba ou saíam dela também, né? E o Afonso Pena estava aqui exatamente para inaugurar o tráfego da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, né? Então, estava aqui também para esse motivo. Ele chegou até a passar na casa do Agostinho Hermelino de Leão, né? Lá no Alto da Glória, né? Então, nós temos essa imagem lá de abril de 1909, da coleção Júlia Vanderlei, do acervo da Fundação Cultural de Curitiba. E eu quero chamar a atenção para uma coisa, olha só. Aqui, vocês estão vendo que tem uma estrutura nessa fotografia, né? Uma espécie de uma casinha, né? Essa estrutura que nós temos aqui deixa eu mostrar aqui para vocês. É um espaço que começou a ser bastante presente na paisagem tanto da Praça Eufrásio Correia, quanto também de outras praças e outros lugares da cidade, que foram bancas, né? Olha aqui, ó. Eu até quero mencionar para vocês, ó. Nesse boletim da Casa Romário Martins, que eu acabei de mostrar para vocês aí no início da aula, né? Eu encontrei, olha aqui, ó, a transformação daquela parte da cidade chamou a atenção de comerciantes que passaram a se estabelecer na região. Em 1885, a inauguração da estrada de ferro. Após essa inauguração, um curitibano, o Custódio José Martins, obteve autorização da Câmara Municipal para edificar um quiosque nesse largo da estação para venda de biscoitos, café, pão, doces diversos, cerveja, além de charutos e cigarros, né? E depois, anos mais tarde, também o Francisco Serrador, outro curitibano noticiável pela imprensa, também tem instalado ali o seu quiosque, né? Então, isso aqui seria a estrutura desse quiosque, ou de um desses comerciantes que se mostrava bastante na Curitiba daquele período. A gente vê isso também quando olha a Praça Garibaldi, mais uma praça que eu vou tratar aqui, possivelmente na nossa série sobre as praças históricas da cidade. Tem cartões postais que mostram essas banquinhas, né, nesse formato lá na praça. Na Praça Tiradentes também houve isso aqui. Então, quando se vê fotografias históricas daquele período, vê-se isso aqui presente também, essa estrutura, né? Olha que interessante, né? O ano de 1903, nós temos algo que aconteceu aqui em Curitiba, que foi o cinquentenário da emancipação política do Paraná.
Um evento que, lógico, contou com a celebração, né, a comemoração e eventos específicos em honra a esse que é um dos principais eventos da nossa história paranaense, né? Quando a comarca de Curitiba, né, se desvinculou da província de São Paulo, né? Nós éramos a quinta comarca de São Paulo, né? Então nós tivemos a autonomia, no qual Dom Pedro II assinou, lá em 29 de agosto de 1853, a autorização da criação da província do Paraná. Então, nascimento da província do Paraná. E 50 anos depois tivemos um evento na Praça Eufrásio Correia que reuniu uma série de expositores, né, de gente que trazia ali seus produtos, né? Era a promoção da Sociedade de Agricultura do estado do Paraná, que se encarregou de organizar esse evento, né? Então foram construídos na região diversos pavilhões, né? Um específico, o pavilhão central, essa estrutura, olha só, né? Essa estrutura branca aqui, né? Montada de maneira provisória, né? Isso aqui, olha, foi feita essa imagem, né? A partir ali do Hotel Tassi, né? Então nós temos, olha, à esquerda a estação ferroviária, né? Onde aqui hoje é 7 de setembro, né? Tem as estações tubo e tudo mais, né? Então ali do Hotel Tassi, o Hotel Roma, é mais possível ainda que seja da sacada do Hotel Roma. O fotógrafo se posicionou e fez essa imagem da entrada desse pavilhão, e muita gente entrando, inclusive, né? Muita gente entrando ali nesse pavilhão. Olha que quantos espaços de exposição foram montados, né? Essa aqui é uma vista, a fotografia feita a partir da sacada da estação ferroviária, né? Aqui nós temos a Rua Barão do Rio Branco, né? E aqui a lateral desse pavilhão que tem na outra foto aqui, né? E muita gente se utilizando desse espaço todo, né? O objetivo da exposição era valorizar a autonomia política pelo desenvolvimento da terra paranaense, né? E também tinha a função de selecionar material que seria enviado daqui do Paraná para a Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos. Essas exposições internacionais que eram bastante frequentes no mundo, né? E o mundo apresentava seus produtos ao mundo. Então, como uma forma de seleção do melhor que nós tínhamos aqui no Paraná, também se buscou fazer esse evento aqui, para fazer essa peneiragem aí de produtores, né, da nossa região. Até uma linha de bonde, segundo se consta, foi instalada especialmente para transportar, né, os visitantes daqui dessa região, da Praça Eufrásio Correia, até a região mais central de Curitiba, né, como ali a região da Praça Tiradentes e a Praça Generoso Marques. Muito interessante essas fotos, né? Essa aqui também do acervo do Paulo José da Costa, né? E essa outra do acervo da Fundação Cultural de Curitiba. Olha aí, mencionando uma vez mais as melhorias do Cândido de Abreu, que lá em 1915 fez na região. Então, para vocês verem, olha, isso aqui, uma foto de 1903, né? Portanto, não havia ainda essas melhorias do Cândido de Abreu, né? A região da praça era mais um descampado mesmo, né? E essa outra imagem já com um aspecto do lugar mais com cara de praça mesmo, como nós conhecemos hoje, né? Todo um processo de ajardinamento, de decoração também, né? Que começa a dar outros ares mais modernos para o local, né? Então nós vemos aqui, olha lá ao fundo, a estação ferroviária, né? De novo, Hotel Roma, Hotel Tassi, as construções adjacentes, né? Então já
mostrando aí a estrutura toda da praça tomando forma e chegando aí muito próximo do que é o que a gente conhece hoje, né? E claro, Cândido de Abreu vai trazer, assim como ele fez com o Repuxo, a fonte lá da Praça General Osório, que eu mencionei no vídeo anterior, traz também da Fonderie d'Art de Val d'Osne, né? Dosne. Me desculpa a pronúncia francês, eu não falo francês e nem pronuncio direito as palavras, mas essa casa de fundição, né, que havia e há ainda hoje na França, famosíssima no mundo todo, pois ela fabricava elementos de bronze para decoração de praças, de jardins, sejam públicos, particulares, no mundo todo, né? E o Cândido de Abreu também encomendou de lá o nosso famoso Repuxo, a nossa fonte da Praça Eufrásio Correia. Essa fonte, como muitas outras obras de arte desse aspecto, fabricada por essa casa de fundição da França, era vendido por catálogo, né? Então, havia ali o comprador que fazia a análise num catálogo específico, possivelmente esse catálogo, o comprador não precisava ir até a França para fazer a compra, né? Chegava-se o catálogo, pedia-se pelos correios, certamente, e chegava-se até o lugar do comprador, ele analisava e solicitava. E então negociava-se e fazia essa a compra específica da casa de fundição que fabricava e exportava, né, para nós aqui também, né? Então olha aqui, tem uma imagem à direita onde nós temos exatamente essa propaganda, né, do catálogo da casa de fundição lá da França, né, e exatamente a nossa fonte da Praça Eufrásio Correia, né? Olha aqui à esquerda, uma fotografia onde tem uma belíssima essa composição, né, lá de 1916, quando já estava instalado, evidentemente, a fonte, a estação ferroviária lá ao fundo, né, e aqui a nossa fonte, onde nessa fonte há uma deusa, uma Vênus se banhando com sua coroa de louros, né? Plantas aquáticas nesse segundo pavimento da fonte, nenúfares e tudo mais. E abaixo um conjunto de seres mitológicos que são duas nereidas, né? E lá ao fundo um tritão, né? Filho de Poseidon e Anfitrite, né? Seres marítimos com caudas de peixe, enfim, tem toda uma especificação mitológica a respeito, que não vou entrar em detalhes aqui, mas olha que belíssimo isso, né? Uma obra de arte, tanto que nós temos bem no centro da Praça Eufrásio Correia. E olha que curioso, né? A nossa fonte, a fotografia que eu fiz aqui ao lado direito, né, há alguns dias, tem também outros exemplares iguais, idênticos, lá em Portugal, né, na cidade do Porto, em Portugal, nos jardins do antigo Palácio de Cristal, né, onde havia o Palácio de Cristal, existe ali essa fonte igualzinha à nossa aqui de Curitiba, né? Eu tenho aqui uma imagem que foi feita dessa fonte, que até ali mostra a parte da bacia dela quebrada, possivelmente, né, caiu, quebrou-se em algum período, e depois, pelo que eu vi nas pesquisas, em 2017, essa fonte lá de Portugal já restaurada, né? E aqui o detalhe, onde nós temos as nereidas aqui, né, com a fonte toda restaurada, né? Muito interessante, né? E a nossa aqui, que está precisando, inclusive, passar por um processo de restauro também, hein? Tá precisando aí de passar por um tratamento,
né, um elemento histórico belíssimo, importantíssimo da nossa história urbana curitibana. Né? E a nossa fonte funciona, né? Aí toda, sempre com o aguaceiro dela toda ali ocorrendo, né? Trazendo uma paisagem belíssima ao local. Muito bacana isso, né? Também Cândido de Abreu trouxe, no mesmo período da fonte, um lampadário. Esse lampadário, lá da França, também advindo de lá, né? Hoje já com uma luminária um pouco diferente. Né? Alguns dizem que esse lampadário é uma réplica do original que foi trazido. Né? Já vi isso constando em algumas pesquisas, né? Não consegui essa informação com toda precisão. De qualquer maneira, né, é o lampadário, pelo menos o modelo, se não é o original. Também peço ajuda se alguém souber com mais detalhes dessa informação. Se não é o original, é uma réplica desse lampadário que o Cândido de Abreu trouxe lá em 1916 para embelezar a Praça Eufrásio Correia. Fica bem nessa esquina da Rua Barão do Rio Branco, com a 7 de setembro, onde tem a estação ferroviária, né, ou a parte da edificação histórica do atual Shopping Estação. Né. Mais uma imagem, aqui, 1912, onde nós temos, olha que curioso, né? De novo, a estação ferroviária lá atrás, o Hotel Roma, o Hotel Tassi, muita gente nas sacadas dos hotéis e dos estabelecimentos, observando de perto o evento. E olha aqui de novo a banca, né? Lá dos biscoitos, doces, cigarros, charutos, né? Cerveja, que era tudo vendido aqui nessas bancas. Né? Toda a movimentação do evento que oficializou a mudança do nome da Rua da Liberdade para a Rua Barão do Rio Branco. Né? Eu falo que isso aconteceu aqui em 18 de fevereiro de 1912, mas não, está errado, tá? Eu coloquei aqui 1912, mas isso foi em 1914, porque foi em 14 que ocorre a mudança do nome da rua. Né? O Barão do Rio Branco morre, né? E o município de Curitiba trata de imediatamente fazer homenagem ao diplomata brasileiro, né, ao ministro das Relações Exteriores, que era famosíssimo no Brasil e mundo afora também. Bom, indo para algumas outras obras de arte que a Praça Eufrásio Correia tem também, né, nós temos aqui, olha, o Semeador, essa escultura, né, que está nesse pedestal, aqui uma foto que eu fiz também atual, é a mesma escultura aqui dessa outra foto mais antiga, feita pelo artista Zaco Paraná, né? E que foi doado ao município pela comunidade polaca, os poloneses, aqui em Curitiba, no centenário da independência do Brasil, nas comemorações do centenário, quando o Brasil celebrou 100 anos da independência do Brasil, isso se deu lá em 1922, né, o centenário, nós recebemos então da comunidade polaca essa homenagem. Isso porque o Zaco Paraná era também, né, tem as suas raízes polonesas. Né? Falo polaco, tá? Não é em sentido pejorativo, muito pelo contrário, a maneira como os próprios polacos sempre se autodenominaram e hoje muitos pesquisadores dizem esse é o nome com que nós nos fizemos, né? Poloneses ou polacos, né? E olha que interessante, essa imagem é de um semeador, né? Um trabalhador, um trabalhador rural, tendo ali as sementes acumuladas a tiracolo e ele nessa posição do ato de semear. Né? Muito, muito interessante essa imagem. Está lá. Bem à frente dela tem também uma placa doada pela Câmara Municipal de Curitiba. Eu só não encontrei exatamente o ano em que essa placa foi... ou melhor, encontrei sim. Foi em outubro de 1987, me desculpe. Em outubro de 1987 foi feita a instalação dessa placa, onde
a Câmara de Vereadores homenageia os nomes, né, de poloneses que foram muito relevantes e que estiveram presentes nesse processo da imigração polonesa em Curitiba, de maneira bastante precisa, né? E muitos desses descendentes também aqui radicados, né? Então tem uma série de nomes aqui, muitos nomes de rua, inclusive, né, da comunidade polaca, que é de imensa importância para a construção da nossa sociedade curitibana, né? Dentre tantas etnias, dentre tantos... o mosaico, né? Costumo dizer assim, o mosaico étnico da nossa formação curitibana, né? E também uma outra obra de arte que nós temos, esse busto em bronze do engenheiro João Teixeira Soares, né? Teixeira Soares, que foi responsável, num grande período, também pela construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba. Muitas vezes nós mencionamos apenas os engenheiros Rebouças, Antônio e André Rebouças, que sim, fizeram parte de maneira bastante efusiva da construção da estrada de ferro, mas tivemos outros engenheiros também, como, né, numa fase final, o Teixeira Soares, né? Então ele tem esse busto, né? Olha aqui a ponte do Cândido de Abreu no meio da praça, e ele aqui que, infelizmente, algum cidadão me vai na praça e faz a pichação do bigodinho do Teixeira Soares. O pobre busto que sofre não só ele, quanto tantos aí na nossa Curitiba, né? Então ele aí representado. E de frente, lógico, para a estação ferroviária, no qual ele tanto fez presente a sua participação. Olha, aqui, né, numa das esquinas da Praça Eufrásio Corrêa, nós temos esse obelisco, né, que tem em suas 4 faces placas que dizem um pouco dessa história da Praça Eufrásio Corrêa, né? Tanto quando ela se chamava ainda o Campo do Schmidlin, ou Largo da Estação. Fala-se de, em 1916, as obras de melhorias que o prefeito Cândido de Abreu deu ao local, né? A primeira urbanização da praça feita por volta de 1905, né? Com quiosques, jardins, iluminação específica. Então há um pouco dessa menção, né? Quem se esquece da história da praça, indo ali nesse obelisco, já consegue trazer alguns elementos da história dela, né, por meio da leitura dessas placas de bronze que ali estão contidas, né? E também vale a pena sempre a gente mencionar, não só aqui na Praça Eufrásio Corrêa, mas em tantas outras de Curitiba, as nossas árvores tombadas pelo patrimônio histórico, cultural aqui do Paraná, como essa tamareira, né? Tem uma semelhante do outro lado, que eu não fotografei. Aqui, ó, a escultura do Zaco Paraná, o semeador, né? Então, essas tamareiras que são tombadas pela sua importância, né, aqui na nossa cidade. Então, são árvores imunes de corte e, por um decreto de 2009, muitas delas sofreram esse tombamento, né? Nós temos isso em vários lugares nas praças aqui de Curitiba, né? Meus caríssimos, é isso que eu tive a tratar dessa que é uma das principais regiões, né, que mostra o desenvolvimento urbano de Curitiba em virtude da estação ferroviária e que até hoje, né, é bastante movimentado ali com a estação tubo presente no local, com transeuntes. Segurança muitas vezes deixa a desejar, sabemos bem, também, assim como em muitos lugares da nossa Curitiba, né? Não estou aqui só para pintar uma Curitiba unicamente bela, né?
mas também evidenciar a partir da nossa história que ela passa por sérios problemas de segurança, problemas sociais, também de preservação do patrimônio. Eu mostrei aí imagens de edificações que precisam, né, urgentemente de restauração, de processos de conservação. Mas isso tudo, claro, fica evidente quando eu falo dessas coisas por aqui, né? Nós cuidamos mais desses lugares quando conhecemos melhor. E conhecer a sua história é um jeito de termos mais amor, né, pelo lugar onde nós vivemos. Portanto, espero que tenham gostado também dessa aula, né, e que nós possamos em breve nos encontrar em outra aula onde eu trato nessa série das praças de Curitiba sobre a nossa própria história. Um abraço e até breve.